Boa noite para os meus irmãos em Cristo Jesus. Para mim é um motivo de alegria poder mais uma vez estar entrando dentro da tua casa com uma mensagem da parte de Deus. Estou com um tema bastante polêmico aqui para trazer aos corações dos irmãos uma mensagem que diz a respeito de um homem chamado Judá. E com base nesses textos em que nós iremos nos refletir nessa noite, poderíamos trazer essa reflexão a respeito da vida dos obreiros da casa de Deus, homens e mulheres de Deus que ao decorrer de sua caminhada estão aí fazendo as suas escolhas. E por sua vez, depois de haverem feito as suas próprias escolhas, por consequência tornaram-se escravos daquilo pela qual eles fizeram. Nós nos tornamos escravos daquilo que em sua maioria das vezes optamos por fazer de diferente do que está escrito nas Sagradas Escrituras. Eu quero meditar com os irmãos na vida deste homem por nome de Judá. Quem era Judá? Judá nada era um homem da qual tinha outros 11 irmãos. O mais conhecido dos seus irmãos, para que você possa entender o teor da mensagem, era o jovem José. O jovem José, na época, ele deixou então de existir no seio familiar por consequências da qual esse homem por nome de Judá havia feito. Judá nada mais era do que irmão dele. Então a Bíblia, no capítulo 37 e versículo 26, vai dizer assim: Então Judá disse a seus irmãos: Que proveito haverá que matemos nosso irmão e o escondamos o seu sangue? Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne, e seus irmãos o obedeceram. A verdade é de que, depois deles terem feito uma grande tramado um plano para tirar a vida de José, que por consequência desse ato foi parar no Egito e tornou-se governador do mesmo, a Bíblia diz então com muita clareza de que quem vai fazer a cabeça dos seus irmãos para venderem a José é simplesmente esse homem por nome de Judá. Então Judá, ele vai abrir algo na sua vida, fazendo com que o mesmo viesse futuramente então passar por grandes dificuldades. Dificuldades essas de que Judá vai enfrentar seria nada mais do que dentro da sua própria casa, aonde talvez ao chegar dentro da sua casa, ele observava o seu pai, e observando o seu pai, a possibilidade muito grande de que a tristeza por aquilo que eles haviam feito com o seu irmão invadiu o coração de seu pai. E por consequência disso, ele então vai tomar uma atitude. Se você ler essa história, ela está embasada no livro de Gênesis, no seu capítulo 38. E ele vai fazer uma ruptura na história de José do Egito. E estando ali entre o capítulo 37 e o capítulo 39, você vai encontrar a história de Judá e Tamar. E é nessa história que eu quero trazer nesta noite aos nossos corações. E trazendo essa mensagem aos nossos corações, eu gostaria que você pudesse compartilhar com o seu irmão, com a sua irmã,
com o seu pastor, com os diáconos, presbíteros, evangelistas que existem dentro da casa de Deus. Porque eles irão tratar com esse tipo de pessoa. Pessoas essas que receberam algo da parte de Deus que está em suas mãos. Mas só que infelizmente eles não souberam lidar com a situação e por consequência tiveram um grande agravo nas suas vidas. A Bíblia então vai dizendo as seguintes palavras no capítulo 38, a partir do primeiro versículo. E aconteceu que no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos, entrou na casa de um homem por nome de Adulão, cujo nome era Ira. A Bíblia diz que então Judá ele vai descer a este homem por nome de Ira. E chegando lá na casa de Ira, a Bíblia ela vai dizer: e viu Judá ali a filha de um homem cananeu, cujo nome era Sua, e a tomou por mulher e a possuiu. Depois daquele grande episódio pela qual ele havia vendido o seu irmão, talvez com a mente aí entristecida, a mente que não deixava ele dormir, pela consciência pesada de tudo aquilo que ele havia feito com seu irmão, então diz a palavra de Deus que ele vai descer até Adulão. E chegando em Adulão, ele vai encontrar um homem por nome de Ira. E este homem tinha uma mulher e tinha uma filha. E essa filha chamava-se Sua. Encontrando essa mulher por nome de Sua, ele vai então contraí-la em um laço matrimonial. E quando ele vai contrair essa mulher em um laço matrimonial, a Bíblia vai dizer: e ela concebeu e deu à luz a um filho e chamou a seu primogênito. A Bíblia diz então que e tomou conceber e deu à luz ao filho e chamou de Onã. E continuou ainda ela e deu à luz a um filho e chamou de Selá. E Judá estava em Quizebe quando ela deu à luz. Preste bem atenção nesses primeiros versículos para que você possa entender então o teor da mensagem. A Bíblia diz então que este homem, por nome de Judá, ele contraindo o enlace matrimonial com essa mulher por nome de Sua, ela vai dar à luz a 3 filhos. O primeiro filho por nome de o segundo por nome de Onã e o terceiro filho por nome de Selá. Só que diz as Sagradas Escrituras que a palavra de Deus nos ensina, a Bíblia diz assim: e Judá, pois, tomou uma mulher para Er era o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Grave este nome, Tamar. Tamar foi uma mulher escolhida para que ela pudesse então ter um enlace matrimonial com o seu primeiro filho por nome de Só que no capítulo 38, versículo 37, a Bíblia vai dizer assim: porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, por isso o Senhor o matou. A Bíblia diz que quem dá vida e quem tira é Deus. A Bíblia diz então que ele era mau aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor o matou. A Bíblia não faz correlação aos erros que fazia. Porém, vai deixar bem claro de que ele fazia coisas que desagradavam a Deus. Que por sua consequência, Deus então ele vai matar. E matando este
homem por nome de Er, agora essa mulher por nome de Tamar, ela se encontra viúva. E encontrando-se viúva, existia nessa época aqui uma lei chamada a Lei do Lerivato. E por consequência dessa lei, então, o que eles deveriam fazer? É que o seu irmão que veio após ele deveria possuir a Tamar. E quando ela desse à luz a um menino, esse menino, então, ele seria tido como filho de Er. Só que diz as Sagradas Escrituras, e ela vai continuar dizendo assim: então disse Judá a Onã. Onã era o segundo filho de Judá com Sua. Então ele disse, e disse Judá a Onã: toma a mulher do teu irmão e casa-te com ela, e suscita descendências a seu irmão. Aqui é a lei do lerivato. Isso aqui era um costume do povo judeu de antigamente. Não se aplica nos dias atuais essa forma em que eles tinham de suscitar descendentes ao homem que já havia morrido. Então a Bíblia diz que Onã, porém, soube que essa descendência não haveria de ser para ele. E aconteceu que quando possuía a mulher do seu irmão, ele derramava sêmen na terra, para não dar descendência a seu irmão. O que Onã estava fazendo nada mais era o que o coito interrupto. Em vez dele coabitar com Tamar e dar à luz, fazer com que Tamar desse à luz a uma criança para suscitar descendência ao falecido, que era o seu irmão por nome de Er, a Bíblia vai dizer que ele jogava sêmen no chão. Ele não tinha nenhuma preocupação com aquilo que ele estava fazendo diante de Deus. Então a Bíblia diz: e o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Irmãos, imagine você agora um homem por nome de Judá. Esse homem que teve com sua esposa 3 filhos, 2 de idade aproximado e um terceiro filho, por nome de Selá, mais novo. 2 de seus filhos que casaram com Tamar haviam sido mortos por Deus, por suas próprias consequências, pelos atos que eles praticavam diante de Deus. Imagine você agora um homem, este homem por nome de Judá, talvez com a sua esposa por nome de Sua. Eles olhavam para Tamar e achavam, talvez pensavam, que a culpa pelos seus 2 filhos mortos eram Tamar. Mas não era. A Bíblia deixa bem claro de que Deus que estava tirando a vida deles simplesmente pelos seus próprios pecados. E Deus assim o fazia naquela época. Deus assim o faz nos dias em que nós estamos vivendo. Deus, ele apenas é aquele que dá corda ao ser humano. O homem com as suas intenções, com seus desejos, com a sua forma de viver. Deus, ele não vai entrar e vai fazer com que você não desfrute daquilo que você quer fazer. Não. Ele vai deixar. Mas saiba que por todos os caminhos que tu entrares haverá uma consequência diante de Deus. Quer seja boa ou quer seja mal. Por isso no livro de Gálatas, no capítulo 6, versículo 7, diz que de Deus não se zomba. Tudo que o homem planta, isso também o homem colherá. Então a Bíblia diz assim:
Então disse Judá a Tamar, sua nora: fica-te viúva na casa do teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto disse, para que, porventura, não morra também este, como seus irmãos. E assim se foi Tamar e ficou na casa do seu pai. Preste atenção, porque neste texto Judá, ele então vai fazer uma prova com essa mulher chamada Tamar. Ele vai dizer para ela, vai para a casa do teu pai e fique-te lá. Porque na época em que Selá já estiver na idade de amadurecida, poder ter aí a capacidade de ser um pai de família, ele vai possuí-la e vai tornar descendência aos outros 2 irmãos falecidos e ficará contigo. Só que eles achavam que a culpa estava em Tamar, porém não estava. Os 2 primeiros meninos morreram simplesmente. E Onã morreram pelos seus próprios erros, pelas práticas ilícitas que eles faziam diante dos olhos do Deus Todo-Poderoso, o grande Deus de Israel. Então lá se vai então essa mulher por nome de Tamar para a casa do seu pai. E então ela fica lá. Quero pensar eu que passaram-se bastante tempo, passaram-se bastante anos desse ocorrido. Só que a Bíblia vai dizer, e passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de sua mulher, de Judá. E depois de ser consolado, Judá subiu aos tosqueadores das suas ovelhas em Timna. Ele e Ira, seu amigo, o Adulamita. O que se sucede aqui é de que passaram-se algum tempo, a sua esposa ela também morre. Agora só encontra-se no cenário a mulher por nome de Tamar, que está na casa do seu pai sendo consolada, com as suas roupas ainda de viuvez, que por tradição era uma vestimenta preta, que toda mulher judia trazia quando ela ficava viúva. E por outro lado, Judá ele ficou simplesmente com seu filho por nome de Selá. Por quê? Porque ele perde os 2 primeiros filhos e perde agora a sua esposa. E a Bíblia então diz que, como era de costume naquela época, Judá ele tinha bastante ovelhas. Ele tinha bastante animais. E de vez em quando ele subia aos tosqueadores de ovelha em Timna. Ele mais um amigo de Ira, o Adulamita. Então, a Bíblia vai dizer e vai deixar bem claro que algumas pessoas, não sabemos quem, mas elas vão dizer a Tamar: eis que o teu sogro sobe a Timna a tosquear-se ovelhas. E quando eles vão dizer a Tamar que o sogro dela estava subindo a Timna para ali tosquear suas ovelhas como de costume, ela vai bolar um plano. E quando ela bola esse plano, ela vai colocar em ação. A Bíblia diz então, e ela tirou de sobre si os vestidos de sua viuvez, e assentou-se à entrada das 2 fontes que estava no caminho de Timna, porque via que Selá já era grande. Selá foi o último filho de Judá com sua. Ele já era um homem. Ele já podia obter relações familiares com Tamar. E ela, vendo que esse menino já era grande
e que o voto, que aquilo que o seu sogro havia falado com ela e não se cumpria, então ela diz a palavra que ela vai tirar a sua roupa de viuvez, aquele traje preto. E tirando aquela roupa de viuvez, os seus vestidos, ela vai se cobrir-se com um véu, ela vai se envolver-se em um manto e assentar-se à entrada das duas fontes, junto ao caminho de Timna. Que vendo Judá, teve-a por uma prostituta, porque ela tinha coberto o seu rosto. Então a Bíblia diz que Judá, ele vai dirigir-se a ela no caminho e vai dizer assim: peço-te, venha e deixe-me possuir-te, porquanto ele não sabia que era a sua nora. Então a Bíblia diz que ela aceita, porque ela queria se vingar de qualquer maneira de Judá. Porque Judá ele não cumpriu com a sua palavra. Judá ele apenas disse isso. E o retrato dessa mensagem aqui parece que ela ecoa nos meus ouvidos como algo que nós estamos apercebidos e estamos vendo que tem acontecido demais no meio evangélico. É a prática ilícitas de relações sexuais extraconjugais. Neste caso aqui, era a própria nora de Judá que havia colocado sobre a sua cabeça um véu, coberto o seu rosto. Ela estava sem as suas roupas de viuvez, para que ela pudesse enganar o seu sogro por nome de Judá. Talvez você aí, diácono, presbítero, evangelista, pastor, tem passado por essa situação. Essa situação que tem aí entrado e tem devastado lares e lares e lares no meio do mundo evangélico. E simplesmente por uma relação sexual. A Bíblia então diz que a primeira coisa de que essa mulher, por nome de Tamar, vai dizer a seu sogro, sem ele saber que era Tamar, ela vai dizer: que me darás para que possuas a mim? E ele disse: eu te enviarei um cabrito do meu rebanho. E ela disse: dar-me-ás penhor até que o envies a mim? Ah, irmãos, como estou vos falando, é a realidade atual. Essa mensagem ela é tão atual, ela é atualíssima. Ela está aí ecoando nos ouvidos de muitos homens e mulheres de Deus. Aqui você vai encontrar uma breganha. Ela vai dizer assim: que penhor você vai deixar nas minhas mãos? O que você vai me dar para que você me possua? Então a Bíblia diz que Judá ele vai dizer: eu vou enviar para você do meu rebanho um cabrito. Ela pegou: ok, você vai enviar o cabrito, só que eu preciso que você deixe nas minhas mãos algo. Porque quando você trouxer o cabrito até mim, você vai pegar essas coisas de volta, vai ser um penhor, vai ser um penhorio. Ou seja, você vai deixar algo para que eu confie em você.
E eu confiando em você, você vai confiar em mim. Não é atual isso, irmãos? Hoje, talvez pelos meios de comunicação dos celulares, as pessoas não poderiam muito bem dizer isso? O que você vai deixar comigo para que ninguém descubra de que nós estamos aí obtendo um tipo de relação extraconjugal? E as pessoas equivocadamente o fazem. E aqui eu quero dizer isso para os obreiros da casa de Deus. Então disse ele: que penhor é que te darei? Judá vai perguntar para Tamar: que penhor que eu vou te dar? Eu não tenho nada aqui comigo, não tenho nada. E ela vai querer as melhores coisas que Judá já possuiu nessa terra. A primeira coisa que ela vai querer é o selo que ele trazia, que era um anel. Era um anel de selar. Uma vez selado por um príncipe, ninguém podia quebrar o selo. Era a autenticidade de Judá. Selo fala da presença do Espírito Santo. Tem um versículo que fala: não foste vós selados com o Espírito da promessa? Selo significa autentificação. Então, o primeiro penhor que ele vai colocar aí talvez na penhoria, vamos dizer assim, de Satanás, é o selo dele. O segundo é o cordão. O cordão ele trazia sobre os seus pescoços, em sua maioria das vezes, era o lugar aonde se colocava o anel de selar. Ficava aqui, ó. A terceira penhoria que ele vai colocar é o cajado que estava na sua mão. Pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, homens e mulheres de Deus. Preste atenção nessa mensagem. Selo, cordão e cajado. Era a autentificação de Judá. Agora, esses três elementos que caracterizavam um homem justo diante da sociedade está na mão de pessoas erradas. Seria o mesmo de que pessoas obtessem algo que não é do teu consenso, mas que você deu simplesmente porque você queria fazer uma barganha ou uma barganha, acreditando de que aquilo que você estava colocando na mão de A, de B e de C seria talvez aí algo que não deixaria que as coisas viessem dar errado. Só que fugiu do controle de Judá. Infelizmente, aquilo que ele havia feito, ele agora vai pagar um grande preço. Porque para um judeu, esses três elementos caracterizavam toda a posteridade de uma família. Ele não poderia simplesmente fazer isso, mas ele o fez. E a Bíblia então diz que o que ele lhe deu foram esses três elementos. Então ele vai possuí-la. E possuindo ela, ela vai conceber. E concebendo ela, agora estando grávida, diz as Sagradas Escrituras que ela se levanta e foi.
Ela vai tirar de si o seu véu, aqueles vestidos, e vestir os vestidos de viuvez novamente, para tentar ultrajar o que estava acontecendo. Então a Bíblia diz que Judá, então, ele vai enviar o cabrito por mão de um amigo adulamita para tomar o penhor da mão da mulher. Porém, ele não achou. Ele não vai encontrar agora aquela suposta prostituta que havia pegado os seus 3 utensílios que revelavam o seu caráter. É isso que o diabo quer, irmãos. Quer que você penhorie coisas para que essas coisas possam estar na mão de pessoas ruins. E se essas coisas que você tem cair na mão de pessoas ruins, eu quero te dizer uma coisa. A tua vida, o teu ministério acabará. Você não terá mais uma vida nunca mais diante de uma sociedade. Diante de Deus, eu posso te dizer que você pode até ter, porque Deus ele é misericordioso em perdoar, mas o homem não. Certa vez Davi disse isso, que caia eu nas mãos de Deus, mas não nas mãos dos meus inimigos. Porque ele sabia que Deus, ele é misericordioso. Mas só que Deus também é fogo abrasador. Então a Bíblia vai deixar bem claro que Judá não sabia. Então Tamar ela vai voltar para sua casa e cobrindo-se novamente com as roupas de viuvez. A Bíblia diz que colocaram o cabrito na mão de um homem adulamita, ele não encontra ela em lugar nenhum. E perguntou aos homens daquele lugar, dizendo: onde está a prostituta que estava no caminho junto às 2 fontes? E disseram: aqui não esteve prostituta alguma. Por quê? Porque aonde as prostitutas cultuais viviam era um lugar que você as encontravam com facilidade. Mas como Tamar não era uma prostituta e ela queria se vingar do seu genro, do seu sogro, pelo marido que poderia ser dela, que já era um homem por nome de Selá, a Bíblia diz que ela foi-se para a casa do seu pai. Então disse Judá: deixa-a ficar com o penhor, para que porventura não caiamos em desprezo. Eis que tenho enviado este cabrito, mas tu não a achaste. Imagine você, cajado é feito para conduzir ovelhas, não para bater em ovelhas. Cajado é para tirar as ovelhas do buraco. Imagine alguém que tenha o teu ministério de pastor nas mãos agora, simplesmente porque você quis viver uma vida dúbia. E essa pessoa tem lá nas suas mãos aquilo que pode lhe destruir, pastor. Imagine isso. Alguém que tem o seu selo, o seu cordão nas mãos. A Bíblia diz que passaram-se 3 meses. E aconteceu que quase 3 meses depois deram aviso a Judá. Chegaram diante do sogro de Tamar, dizendo: Tamar, a tua sogra, a tua nora,
adulterou. E eis que está grávida do adultério. Então disse Judá: tirai-a para fora, para que seja queimada. Irmãos, infelizmente, é o que tem acontecido nos dias atuais. Homens que estão em cima de púlpitos com a vida toda arregaçada, com a vida toda cheia de pecado, pregando juízo contra as pessoas. Elas não têm vergonha, não têm senso do que eles estão ou do que eles já fizeram diante de Deus. E simplesmente porque alcançaram um lugar, um título de pastor, evangelista, presbítero, alcançou esse título, ele se acha na autoridade que Deus o deu de julgar as pessoas que estão ao seu redor. Judá, ele não usou nem de misericórdia para com a sua sogra, com a sua nora. Ele não queria ouvir nada da boca dela. Não. A primeira coisa que ele quis fazer é queimá-la. Por quê? Porque ela estava grávida. Ele havia prometido que daria o seu filho Selá a ela. Mas como que pôde uma mulher que estava com vestes de viuvez grávida? Vamos queimá-la. É mais fácil. Nós evitamos os constrangimentos do dia a dia. Não é isso? Errado. Ele estava errado. Porque então a Bíblia diz: e tirando-a para fora, ela mandou dizer a seu sogro: do homem de quem são essas coisas eu concebi. E ela disse mais: conhece-te, peço-te, de quem é este selo, este cordão e este cajado? Irmãos, sabe o que Tamar fez? Quando eles colocaram Tamar para fora para ser queimada, ela mandou um recadinho a seu sogro. E no recado ela disse as seguintes palavras: do homem em que eu concebi, que estou grávida aí de 3 meses, são as coisas que eu tenho comigo. Pede para ele vir aqui ver. E quando Judá chegou, ele ficou surpreso. Como poderia ele esquivar disso, irmãos? Não teria como. Então diz a palavra de Deus que ela vai colocar diante dos olhos do seu sogro o seu próprio selo, o seu próprio cordão e o seu próprio cajado. Então a Bíblia diz: e conhecendo-os, Judá disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não a tenho dado a Selá meu filho, e nunca mais a conheceu. Que coisa, irmãos. Depois de passar uma vergonha diante de todos da sociedade, Judá ele teve que confessar diante de Deus e diante dos homens. E ele disse: mais justo é Tamar do que eu. Por quê? Porque o que eu havia dito com as minhas palavras eu não cumpri.
O que você disse que faria para obter essas regalias? Será que você está pronto para arcar com as responsabilidades? Por quê? Porque, infelizmente, o teu selo, o teu cajado, o teu cordão já está na mão de alguém. E na hora que essa pessoa quiser colocar aí, infelizmente você terá que fazer como Judá. Mais digna ou mais digno do que eu é ela. Ou vice-versa. Terá que reconhecer o erro que você o fez. Então as Sagradas Escrituras vai deixar bem claro que depois desse grande acontecimento, ela entrega os 3 utensílios ao seu sogro, a quem de fato era de origem. E aconteceu que ao tempo de dar à luz, que havia gêmeos em seu ventre. Olha, além dele conceber e ela dar à luz, ela vai dar à luz a 2 crianças. 2 crianças vindo do seu próprio sogro. E sucedeu que, dando ela à luz a um, a Bíblia diz que ele pôs fora sua mão. E a parteira a atou com a mão um fio encarnado, dizendo: este saiu primeiro. Só que a criança que estava para sair primeiro, quando ela estava dando à luz, ela entrou para dentro de novo. E aconteceu que, tornando ele para dentro, de recolher-se dentro da sua mãe, eis que saiu o seu irmão. E ela disse: como tu tens rompido, sobre ti é a rotura. E chamaram-lhe de Pérez. E depois saiu seu irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e o chamou de Zerá. Aqui é uma tipologia, irmãos, a respeito dessas 2 crianças, em que nós podemos finalizar essa mensagem trazendo a realidade dos 2 filhos de Judá com Tamar. A primeira criança que está para nascer, que coloca sua mãozinha e tem um fio encarnado colocado na sua mão, que volta para dentro do ventre da sua mãe, é a nação de Israel. Tudo era para eles e tudo era por eles. Só que como eles não quiseram, Deus, ele abriu a oportunidade para nós, que somos a nação, que somos um povo, que somos aquilo que as pessoas conhecem como gentios. É a tipologia dos 2 filhos de Judá e Tamar. Então, nascendo-se as 2 crianças, é uma tipologia bíblica. Eu quero deixar essa mensagem aos seus corações e te convido você a compartilhar essa mensagem. Chame o teu pastor, chame o seu presbítero, evangelista, diácono, cooperador, a irmã do círculo de oração, aqueles que estão à frente de algum trabalho, que pensam ser alguma coisa diante de Deus. Coloque essas pessoas para que elas possam aí
escutar essa mensagem. A história de Judá e Tamar. Ela está registrada, ela que faz a ruptura da história de José. Que Deus te abençoe nesta noite. Fique com essa mensagem guardada no seu coração e preste atenção. Cuidado com as Tamares que há neste mundo. Que pode ser de que você descuidosamente vá deixar nas mãos de alguém que queira lhe prejudicar na sua vida ministerial. E se você deixar, infelizmente, os seus utensílios que Deus o deu nas suas mãos, que era para granjear algo diante de Deus, você irá pagar um preço muito alto. Então preste atenção e tome muito cuidado com aquilo que Deus investiu em você. Não desperdice com as Tamares do mundo. Cuide daquilo que Deus te deu, porque senão você irá pagar um alto preço diante de Deus. Que Deus te abençoe e fique com essa mensagem. Assiste as outras mensagens que está aí no meu canal. Eu tenho a plena certeza de que Deus irá falar contigo. São mensagens de estudo, são hinos. E Deus, ele sempre terá uma palavra de Deus ao seu coração. Deus te abençoe nessa noite, em nome de Jesus Cristo.